Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 1 do nosso intensivo de cultivo de soja. Serão 3 aulas que a gente vai falar muito sobre essa cultura. Esse intensivo foi pensado especificamente para aquele produtor rural lá que tem uma área e quer começar a plantar soja, mas se vê um pouco perdido com tanta informação, né, com tantas cultivares aí no mercado. Também para aquele produtor rural, né, que já planta soja, mas quer melhorar a produtividade, quer diminuir também os gastos, porque o preço dos fertilizantes subiu muito, o preço da semente, preço dos agroquímicos, então quer ser mais racional para manter uma boa margem de lucro. E também para aquela pessoa que é estudante de algum curso, né, de agronomia, enfim, que quer trabalhar com a cultura da soja, seja em empresa ou também prestando consultoria. Vamos lá para a tela do meu computador, então, que hoje a gente vai dar início à nossa aula número 1. Pessoal, para quem quiser esse material em PDF aqui, a gente vai estar disponibilizando dentro do grupo do intensivo. Vou deixar um link aqui abaixo, você que ainda não entrou pode entrar, porque lá a gente vai mandar os avisos e também o final aí da terceira aula vai mandar esse material aqui em PDF para vocês, certo? Outra coisa, monte um ambiente tranquilo aí para você assistir às aulas, faça as anotações que você achar pertinente, também pode colocar nos comentários aqui abaixo a sua dúvida, o que você não entendeu, né? Uma opinião que você queira que a gente vai estar te respondendo também. Combinado, pessoal? Então vamos dar início. Nessa aula número 1, a gente vai falar sobre planejamento e potencial de áreas de soja, né? Quanto que o produtor pode ganhar plantando soja e também por que a soja é uma cultura interessante e quais que são os procedimentos de planejamento para quando a gente chegar lá no momento, né, de colocar a minha safra lá no solo, lá nas minhas áreas, eu possa ter um bom resultado, certo? Vamos lá então, primeiro eu preciso me apresentar, né? Tem pessoas que não me conhecem ainda, outras pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube. Meu nome é Jonathan Basso, eu sou engenheiro agrônomo e sou consultor técnico agrícola. A gente é especializado em pequenas e médias propriedades, então a gente tem uma empresa de consultoria técnica online. Talvez hoje a gente seja uma das primeiras empresas de consultoria agrícola online do Brasil, né? Nós temos uma equipe aí que trabalha todo mundo junto e atende produtor de diversos estados brasileiros. Então tem produtor no Maranhão, no Piauí, no Mato Grosso, em São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu tô aqui no Paraná, a gente faz esses atendimentos localmente e também através da internet. E claro, a gente criou o canal AgroBrasil aqui no YouTube, um dos maiores canais de agricultura profissional do YouTube brasileiro, tá? Então, você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo focado em agricultores de pequena e de média propriedade e melhorar suas técnicas agrícolas, beleza, galera? Vamos lá então, olha só, olha que interessante esse gráfico aqui, ó. Nós temos os anos, né, desde 2009 até 2018 e a produtividade de soja em sacos por hectare. O que nós temos? Aqui em preto é a média de produção brasileira por hectare. Veja que em 2009 aqui era 43 sacos, em 2018 55 sacos. Aqui nós temos o que? A média do SESB, produtores do SESB. Quem não conhece, o SESB é o Comitê Estratégico Soja Brasil. Então reúne empresas, reúne produtores rurais, né? E é feita uma competição para ver qual que é o produtor por região e também nacionalmente que produz mais soja, tem os melhores procedimentos de condução de lavoura para conseguir a maior produção. A média do SESB, dos agricultores do SESB, é de 109 sacos por hectare. O campeão, o primeiro colocado brasileiro aqui, conseguiu produzir, ó, 120, 127 sacos por hectare, uma produtividade extremamente alta. A diferença entre a média brasileira e a média do SESB é de 54 sacos por hectare, tá? 54 sacos. E muitas vezes uma cultivar, as cultivares, né, que o produtor planta aqui para conseguir 55, 60 sacos por hectare, são as mesmas aqui que os produtores do SESB utilizam. O que quer dizer isso? Que boa parte, né, do que a gente tem, esse gap de 54 sacas, a gente consegue melhorar principalmente pelo manejo. Melhorar a fertilidade do solo,
melhorar as aplicações que a gente vai fazer com os produtos corretos, na época correta, melhorar também a plantabilidade. Depois a gente vai ver aqui algumas fotos de algumas áreas aqui da nossa região. Tudo isso, se a gente conseguir controlar, nós vamos aos poucos aumentando a produtividade média brasileira. Mas o produtor ele tem que olhar a área dele e visualizar o que eu posso melhorar. Né? Por exemplo, melhorar os níveis de fósforo, níveis de potássio. Aí ele vai conseguir reduzir os gastos com fertilizantes, conseguindo manter uma produtividade alta. Na próxima aula, a gente vai falar sobre recomendação de adubação e fertilidade do solo para áreas de soja. Então vocês vão ver que temos várias oportunidades de diminuir os gastos, tendo uma excelente fertilidade para uma excelente produção de soja também. E aí, pessoal, quanto que é possível ganhar com uma área de soja? É muito variável, obviamente, depende do tempo. Nós aqui que somos da área agrícola, a gente sabe, né, que o tempo, um ano às vezes pode chover bem, o outro ano pode dar uma seca. Mas aqui, só para a gente ter uma ideia, para a gente contextualizar também como que a soja pode ser uma excelente cultura para várias áreas e várias regiões brasileiras, vamos colocar aqui uma produtividade de 4.200 quilos por hectare. Hoje a gente consegue tranquilamente produzir mais do que isso, produzir 80 sacos por hectare, 90, vocês viram lá a média do SESB era acima de 100 sacos por hectare. Mas vamos colocar 70 sacos, né? 70 sacos tranquilo, a R$160, a soja já chegou a bater 200, né? Foi diminuindo, algumas regiões está 190, 180, 160. Então vamos colocar 160 a título aqui de exemplo. 70 sacos de soja por hectare vezes 160 o saco, 11.200 de receita. Vamos imaginar que a gente gaste 4.000 com semente, adubo, produto fitossanitário e etc. É claro, aquele produtor rural que planeja bem, faz uma boa recomendação de adubação, melhora a fertilidade do solo dele, vai reduzir o custo dele, né? Vai reduzir, obviamente. Aquele que não dá bola para a fertilidade do solo, utiliza aplicações padrão de produtos, aí ele vai ter ao longo do tempo a margem de lucro dele se achatando, se estreitando. E é isso que a gente não quer. Mas colocando a título de exemplo, esse produtor rural que gasta R$4.000 para fazer um hectare de soja, ele pode ter um lucro potencial por hectare de R$7.200. Ou um lucro por alqueire de 17 mil, tá? É claro que muitas vezes não é do dia para a noite, tem que ter alguns ajustes ali com relação ao solo, com relação ao meu sistema de cultivo, mas é sim totalmente possível conseguir alcançar essa lucratividade aí de 17 mil por alqueire, tá? E aí, quais são as vantagens de plantar soja? Tem muita gente que vem conversar comigo e pergunta: Jonathan, será que nessa área minha aqui seria legal plantar soja? Eu sou sincero, falo às vezes não vale a pena. Só que tem outros casos, o produtor rural às vezes tem uma pastagem degradada, depois a gente vai ver uma foto. Dá para a gente transformar em uma área de soja e ser muito lucrativo, né? Porque é uma cultura de alta mecanização, número 1. Eu consigo mecanizar desde o momento do plantio até a colheita. Plantar, aplicação de fertilizantes, aplicação de produtos fitossanitários é muito fácil, tem vários equipamentos, tem uma disponibilidade boa do mercado. Também, número 2, as tecnologias e produtos disponíveis. Tem tecnologia de resistência a herbicidas, tecnologia de resistência às lagartas, que facilita bastante o nosso manejo. Tem vários produtos registrados para a cultura da soja. Por exemplo, a gente trabalha com a cultura do feijão. E o feijão nós temos uma dificuldade maior com isso, porque não tem nem resistência a herbicidas e tem a dificuldade também de encontrar alguns produtos para a cultura do feijão. Para a soja é muito mais tranquilo, tem um mercado muito mais estruturado. Número 3, cultura responsiva ao manejo. Então nós temos cultivares de excelente genética, com um potencial produtivo elevadíssimo, cultivares muito boas mesmo hoje no mercado. Número 4, fácil comercialização. Então, se eu plantar a soja e colher no final, eu vou conseguir vender a totalidade da produção. Eu não vou ter dificuldade nenhuma. Tem uma cerealista próxima aqui à minha casa, tem uma cooperativa, enfim, eu vou lá e digo, ó, tenho soja, colhi soja, estou trazendo aqui para vender para vocês. Então,
a comercialização também é muito tranquila. Então, por esses 4 principais motivos, a gente poderia listar outros aqui, né? É muito interessante o plantio da soja. E aí, existem muitas áreas no Brasil, aqui na nossa localidade também, a gente está vendo isso, que antigamente eram pastagens degradadas, né? Não produziam nada ou produziam muito pouco. E o produtor rural começou a perceber que a gente poderia colocar uma cultura ali que fosse lucrativa, que entregasse resultado. Então essas áreas que estão subutilizadas com pastagens ou áreas que não são utilizadas, elas poderiam ser colocadas em condição de cultivar soja, justamente pelas vantagens que a gente falou para vocês. É fácil encontrar produto para soja, os cultivares são responsivas, é fácil comercialização. Então tem muitas áreas, né? Boa parte do Brasil é apta para plantar soja, principalmente devido nos últimos anos que a gente teve uma melhoria bastante grande das cultivares disponíveis no mercado. Então nós temos as cultivares aqui do sul, por exemplo, elas têm um excelente potencial produtivo. Tem as lá do Nordeste, tem um excelente potencial produtivo também, né? Isso foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, os pesquisadores brasileiros conseguiram que o Brasil inteiro pudesse produzir soja de excelente qualidade. E aí vocês estão vendo, né, a diferença de alguns manejos que os produtores acabam adotando, manejos ali de planejamento também, né? Essa área aqui, boa parte da nossa região está trabalhando dessa maneira, com cobertura de solo. Então aqui, ó, nós temos uma cobertura de aveia. O que essa aveia sobre o meu solo vai fazer? Vai abafar o aparecimento de plantas daninhas, vai aumentar a matéria orgânica, enfim, vai ter uma série de vantagens, vai aguentar mais por períodos ali de seca, conservando a umidade abaixo dessa palhada. E aí nós temos outras situações de produtores rurais que ainda acabam revolvendo o solo, né? E nesse revolver o solo pode trazer vários problemas, degradação de matéria orgânica. Eu vou ter problemas aqui se tiver um período mais estendido de sol, a planta pode sofrer também com a questão climática. Qual que é a mensagem aqui? Quando a gente faz um bom planejamento, a tendência é que a minha lavoura ela se desenvolva bem e lá no final ela dê resultado. Mas agora, eu devo saber quais que são os procedimentos, quando adotar tal procedimento. Veja que esse produtor rural aqui, ele começou a pensar a área de soja dele, não no momento de plantar, não no momento de colocar a semente aqui na área, mas já anteriormente, pensando, vou colocar uma aveia, vou implantar bem a minha aveia para no futuro plantar soja aqui e eu não ter problema. Então o planejamento é fundamental para o sucesso. E o que acontece? Outra coisa do planejamento que a gente não vê tantos produtores prestando atenção é com relação à fertilidade do solo, né? Nós devemos pensar numa fertilidade do solo e fazer boas recomendações de adubação. Como a gente falou na aula de amanhã, nós vamos pegar uma análise de solo e vamos fazer uma recomendação de adubação. Por quê? Tem muito produtor rural que vai plantar soja, vai lá na cooperativa, vai lá na agropecuária, a gente recebe quase que diariamente produtores falando, nos relatando esses problemas. E aí, quem está lá atendendo ele não tem tempo de ver caso a caso como é que está a análise de solo, montar o planejamento de adubação e vai colocar lá uma adubação padrão, vai jogar lá um 2,23,23, vai jogar uma adubação que está todo mundo comprando, um formulado que está todo mundo comprando para soja na dosagem que todo mundo está usando. Isso é bastante comum. E aí que entra uma grande oportunidade para o produtor rural reduzir custo e aumentar produtividade e lucratividade. Porque preste atenção no seguinte, estão vendo essa análise de solo aqui, ó? Nós temos o teor de fósforo com 4,4 mg por decímetro cúbico. É um fósforo baixo. E o potássio, 138 mg por decímetro cúbico. Para esse produtor rural, vocês estão vendo aqui na nota, né, recomendaram o 2,23,23, mistura de grânulos. Só o que esse produtor tem? Pouco fósforo e muito potássio. O que vai acontecer nessa situação? Se ele utilizar esse formulado, vai limitar a produção pela falta de fósforo, porque o fósforo está baixo aqui, e também ele vai ter um desperdício de dinheiro, porque ele vai estar colocando mais potássio do que necessário
e não vai trazer, isso não vai refletir lá na frente em incremento de produtividade. Qual que é o ajuste que a gente pode fazer com base na análise de solo desse produtor? É trocar esse formulado. Pegar um formulado que tenha mais fósforo e menos potássio. Porque aí a gente vai aumentar a produtividade, né? Aumentar a produtividade e vai racionalizar o uso de fertilizantes. Pessoal, isso é muito comum, não só na cultura da soja, mas em várias culturas a gente recebe análise de solo assim. Por que que isso ocorre principalmente? O produtor rural utiliza todo ano, às vezes, o mesmo formulado. Ele pega lá um formulado, né, e utiliza sempre o mesmo. E aí acaba ocasionando isso. Outra coisa é pela questão da quantidade de adubos que ele vai utilizar. Utilizou muito adubo, mais do que necessário, está jogando dinheiro fora. Então o saco do fertilizante hoje, quanto é que tá? Pode comentar aqui na tua região, 250, 270, 300 reais o saco de 50 quilos. Então, quando a gente consegue racionalizar, a margem de lucro do produtor rural tende a aumentar também, certo? Então essa é uma oportunidade gigantesca. E aqui, quando a gente vai conduzir as nossas áreas, o que que a gente faz? Principalmente divide em 4 fases importantíssimas, que é o pré-planejamento, que aqui a gente vai fazer uma análise de solo, as correções de calcário quando são necessárias, correção de fósforo, correção de potássio, enfim, o planejamento, que é a recomendação de adubação, qual fertilizante que eu vou estar utilizando, a escolha da cultivar, aquelas que tem disponíveis aqui na minha região, qual que eu vou pegar, qual que eu vou testar esse ano, o preparo da área, por exemplo, utilizar um adubo orgânico. Hoje, cama de frango, pessoal, é um excelente adubo orgânico que a gente pode reduzir, inclusive, a nossa adubação no momento da safra. É um adubo, eu tenho vários vídeos aqui no canal, nós somos o canal aqui do YouTube que mais fala da cama de frango no sentido técnico. A gente faz as contas aqui, né, de quanto que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio na cama de frango, mostra quanto que o produtor rural pode estar economizando com a utilização desse produto. Depois, plantio e condução de lavoura, garantir um bom estande de plantas, utilizar os produtos corretos, né? Se eu vou misturar 2 produtos, se ele vai ter uma boa eficiência ou não, enfim. E na colheita lá no final também, fazer dessecação, o ponto correto de colheita, ponto correto de dessecação de soja também, as perdas na colheita, saber quantificar, se está errado, se a gente precisa fazer algum ajuste e também armazenamento. Vamos começar a falar aqui sobre o pré-planejamento. Quando a gente vai pegar uma área de soja para conduzir, trabalhar com o produtor rural, a gente não gosta de trabalhar só com o período da soja, mas ao longo do ano inteiro. Né? Saber ali, eu vou colocar soja de tal mês até tal mês, depois eu vou tirar soja, vou colocar o quê? Vou colocar um feijão, vou colocar um milho, depois no período de inverno eu posso colocar uma aveia, se é uma área mais quente, talvez colocar um milheto ou colocar uma braquiária, enfim, fazer esse planejamento ao longo do ano inteiro. Aqui a gente vai tratar mais especificamente com relação à cultura da soja. Então, como é que a gente começa esse pré-planejamento? 5 meses antes de plantar. Com o quê? Com uma análise de solo. A gente vai separar os talhões. Esse talhão aqui tem 5 hectares. Esse talhão aqui tem 10 hectares. Então, a gente vai coletar vários pontos dentro daquele talhão, vai mandar para um laboratório que vai me retornar com os resultados. Aí eu consigo planejar muito melhor qual talhão eu preciso calcarear, qual adubo eu vou comprar, né? Pelo menos 5 meses antes, tá certo? E aí, eu devo fazer essa análise de solo ao final da segunda safra, esse que é o período ideal, pelo menos, né? Que é de maio a junho. Aqui para nós da região sul é final da segunda safra, mas pode ser que para a tua região seja um pouquinho diferente, por isso a gente colocou uns 5 meses antes de você plantar soja, você fazer a coleta para análise. Jonathan, vai mudar os níveis de fósforo, os níveis de potássio, ele vai mudar muito nesse período de 5 meses? Não, pessoal, não vai mudar tanto. A gente consegue fazer uma recomendação de adubação precisa, mesmo com esses 5 meses aí, dividindo a análise de solo e o início do plantio. A interpretação dos resultados, eu devo sentar, olhar para cada talhão, verificar se precisa de calcário, quanto de calcário, qual que é o melhor tipo de calcário, né? Eu devo verificar todas essas questões, como é que estão os níveis de matéria orgânica, de fósforo, de potássio, porque aí existe um tempo hábil para eu fazer essas operações. Jonathan, eu estou aqui há 1 mês de plantar,
Eu posso fazer análise de solo, recomendar os adubos? Pode, claro, é muito melhor você fazer do que não fazer. Mas aqui a gente está colocando pré-planejamento de uns 5 meses antes para ficar mais folgado, né? Para você não ter problema. Depois a gente vem para cá, que é o planejamento, que é efetivamente, fiz a minha recomendação de adubação, agora eu vou comprar lá os meus produtos. Vou comprar o fertilizante, vou escolher a melhor cultivar ou as melhores cultivares, que tem todo mundo tentando posicionar a sua cultivar, o seu material genético no mercado, tentando ganhar participação. E é fundamental para o produtor rural ter essa independência de escolha, saber característica das cultivares, saber o que é mais importante para ele colocar lá na área dele, né, para ele conseguir ter um melhor resultado também. Então é fundamental que a gente tenha esse período de planejamento, que muitas vezes o produtor vai comprar a semente, vai comprar o adubo, vai comprar o produto fitossanitário, né, para aquela controle de principais pragas, controle de plantas daninhas também. É fundamental que ele saiba e tenha sistematizado já na cabeça dele o que ele vai fazer. Por exemplo, aqui tem uma situação do planejamento que a gente deve prestar atenção. Esse produtor rural lá tinha milho, né, tirou o milho e vai plantar soja. Esse produtor precisa fazer o controle do chamado milho tiguera. Aí ele vai ter que utilizar 2 herbicidas seletivos pós-emergentes para ele conseguir limpar a área dele. Aqui eu estou citando só o exemplo do milho tiguera. Mas, por exemplo, o produtor rural vai plantar soja 30 dias, 20 dias antes de colocar a semente na área dele, ele vai ter que fazer uma dessecação. Aí ele vai ter que saber o que ele tem na área dele, quais são as plantas daninhas, qual que é o melhor método de controle, qual que é a dosagem para ele conseguir um controle efetivo. Para quando ele for colocar semente lá, não tenha planta daninha, a área dele esteja limpa e ele consiga um bom estabelecimento inicial. Então o planejamento serve para isso. Para o produtor rural, muitas vezes, se antecipar a possíveis problemas que ele vai ter lá na área dele. E aí é muito mais simples, muito mais fácil, ele não precisa depois ficar ali correndo atrás das coisas, né? E aí a gente parte depois para o plantio e a condução de lavoura. Tem muita gente que vai plantar soja e só pensa em plantio e condução. Ah, eu vou colocar tal cultivar aqui e eu vou fazer dessa maneira e vai dar tudo certo. Pode ser até que dê, mas às vezes você pode ter uma margem de lucro um pouco mais estreita e também pode ser que não dê certo, né? Por uma série de questões ali, pode ser que dê algum problema. No plantio e condução de lavoura, sempre a gente vai ajustar junto com o produtor rural uma boa distribuição de sementes, saber para aquela cultivar que eu escolhi qual que é a densidade, né? Tem variação entre as cultivares, a densidade que eu vou utilizar, 280 mil plantas por hectare, 300, 330 mil plantas por hectare, depende da região onde eu estou plantando soja, qual que é a minha região sogícola e depende também de acordo com a cultivar. A regulagem e distribuição de adubos, não adianta nada eu fazer uma boa recomendação de adubação com base na minha análise de solo, com base na minha expectativa de produção, se na hora de distribuir os fertilizantes eu colocar lá sem regular e cair uma quantidade de adubo inadequada. Também saber quais produtos devem ser utilizados em quais épocas. Isso aqui é fundamental, pessoal. Quais produtos que dão mais resultado, qual que é a mistura que eu posso fazer que vai dar um melhor resultado. Tem muito produto aí mesmo no mercado. E aí, quando aquele produtor consegue posicionar o produto correto, na época correta, ele não tem redução de produção, né? Não tem redução de produção. Tem muita gente, por exemplo, eu vou citar um caso para vocês aqui, né? Da ferrugem asiática. A ferrugem asiática, depois que ela se estabelece numa área de soja, é muito difícil eu entrar com tratamento curativo. Eu tenho que agir preventivamente. Quando na minha área eu começo, a minha região, aliás, né, começa a ter esporos de ferrugem, começa a se disseminar essa doença, o produtor rural já tem que ficar atento de fazer tratamentos preventivos. Aí ele consegue proteger a lavoura dele. Tem algumas doenças que eu posso agir de maneira curativa ou agir depois que tenha certo nível de ataque ou certa severidade daquela doença. Agora, outras que são muito mais agressivas e que têm uma dissipação muito mais fácil, muito mais rápida, eu devo agir preventivamente para evitar problemas, evitar prejuízos e evitar uma quebra de produção, certo? Isso daí a gente tem que ter sempre em mente.
A dessecração pré-plantio, uma área limpa, na hora de eu estabelecer, com os produtos corretos, na dose correta, se eu for fazer uma mistura que dê resultado e que seja efetiva. Os herbicidas pós-plantio também, limpar a minha área, principalmente até o fechamento de entrelinhas. Quando a gente tem plantas daninhas, isso reduz significativamente a produtividade lá na frente, porque eu tenho a competição por água, competição por nutrientes, por luz, e isso diminui a produção da soja. Então, uma área limpa também, depois em pós-plantio, é fundamental. Então, ter um bom stand de plantas bem estabelecido, isso aqui é prejudicial quando a gente tem duas plantas juntas aqui, né, que é um espaçamento duplo, depois um espaçamento falho, tudo isso prejudica, né, e a gente deve prestar atenção no momento do plantio também, certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre fertilidade do solo para a soja, o que é um solo fértil, as escolhas dos adubos que dão o melhor resultado, que tem o melhor custo-benefício. Vamos fazer juntos aqui um plano de adubação completo e também interpretação dos teores de fertilidade. Então, a aula de amanhã está muito importante e vai fazer muito produtor rural economizar bastante dinheiro com a aula número 2 do nosso intensivo. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, quer algum esclarecimento, deixa aqui abaixo nos comentários do vídeo que a gente vai estar te respondendo. E esse material, então, a gente vai disponibilizar para vocês ao final da nossa aula número 3. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!